E aí, Tagarelovers? Mais uma sexta-feira. Sextou! E nós estamos de novo por aqui, que legal, tá mais uma vez na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, se preparando pra sextar, mas a galera passa antes aqui no Tagarelando, Claro. né? E aí a gente vai fazer aquele agradecimento que a gente já fez nas redes sociais, mas a gente quer agradecer, a gente bateu 10 mil inscritos. Somos mais de 10 mil Tagarelovers inscritos! E só com entrevistados Tagaretops também. É isso. Mas não é porque a gente chegou aos mais de 10 mil inscritos que você vai parar de ajudar a divulgar. Até Se porque você não é inscrito, vai lá. A gente sabe que tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Então o que tem que fazer? E se inscrever, ativar a notificação, seguir em TikTok, Instagram, vamos dar engajamento pra nós. Né? É isso aí. Estamos também nas plataformas de áudio. Nas principais e no também. mundo. Onde Tamo você voando. estiver, no celular, no iPad. É isso. lugar. Obrigado, galera, de coração mesmo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de doce? Sexta-feira. Ah, Labelle. Dia dos Pais chegando, lembrando, né? Isso é um bom presente, não é não? Lógico que é. Eu vou dar isso pro meu pai. Você vai dar pro seu pai esse? Não, eu vou comer um. Não, meu pai é diabético, gente. Ah, então? Vou matar meu pai. Ah. Misericórdia. Não, mas assim, gente, se o seu pai não é diabético, como meu pai, te amo. Compre docinhos Labelle, olha Confeitaria só. Labelle com a gente como sempre. sempre. Adoçando a gente, olha lá. Qual que você mais gosta? Não, mas é que eu sou do rosa, né? Ah. A Barbie. Olha isso aqui, gente. Tá com uma cara muito Rosinha. boa. Confeitaria Labelle, enquanto eu falo, você come. Obrigado, viu? Confeitaria Labelle, ó, tá aqui aparecendo na tela o Instagram da Confeitaria Labelle. Você vai lá, você começa a seguir, se não estiver seguindo, curte. Também pode chamar lá no direct, fala que viu aqui no Tagarelando, fala que viu o Lucas falando, a Paloma saboreando, e vai lá e faz a sua encomenda, o seu pedido pra dar de presente. Ah, ela tá fazendo um bolo agora também, você viu, né? Tá crescendo, tá voando a Isabela. Então, um beijo pra ela. Obrigado, Confeitaria Labelle. Tamo também com novos parceiros Tagarelovers aqui no nosso programa, né? Fim de semana chegando, sextou, domingo agora é dia dos pais. Você poderia muito bem levar o seu pai pra almoçar. Então, eu tenho uma dica muito especial com a gente a partir de hoje aqui. Bar Esquina dos Amigos. Alô, Big, nosso amigo da Casa Verde. Rua Carandaí 168. Big, todo o pessoal da Casa Verde, povo maravilhoso, que eu gosto bastante. A partir de hoje com a gente aqui no Tagarelando. E você sabe que domingão agora, dia dos pais, vai ter aquele prato que a gente comeu semana passada, lembra? Baião maravilhoso. Minha nossa, Com aquele churras. baião com churras sensacional. Então você chega lá no bar Esquina dos Amigos, fala que quer conversar com o Big. Fala, ó, eu quero saber quem é o Big. Chega lá, pergunta pelo Big, fala que viu aqui no Tagarelando, leva o papai pra almoçar, maravilhoso, um baião com churrasco, que é sensacional, é incrível. Tem aquela cervejinha gelada, caipirinha, refrigerante, tudo que você quiser lá. É isso aí. Então, se o seu pai gosta de doces, já tem a Labelle. Se seu pai gosta de tomar uma, tem o bar do Aquele Big, churrasquinho um maravilhoso. Domingo, sextou, qualquer final de semana é lei no Big. Bar Esquina dos Amigos. E com a gente também ele, um dos principais advogados criminalistas desse país, o Dr. Fábio Costa. Dr. Fábio Costa, que tem uma equipe com mais de 20 profissionais no escritório lá, das mais diversas áreas do direito, sempre oferecendo o melhor atendimento, o melhor serviço. Essa galera toda liderada pelo Dr. Fábio Costa, que inclusive em breve vai estar aqui no Tagarelando também. Exatamente. E aí eu preciso aproveitar para dizer o seguinte sobre o Dr. Fábio Costa. Ele está com um curso de inquérito policial que é sensacional. Você que acompanha o Tagarelando aqui, esse curso ele é voltado, ele é presencial, voltado para jovens advogados, bacharéis e estudantes de direito. Então vai ser no dia 16 de setembro, anota aí, ó, 16 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, em São Bernardo do Campo, na Avenida Senador Vergueiro, número 2123. Anota aí, 2123, no 12º andar. E olha o valor do curso, R$ 99,00. Pô, Tá de graça. tá legal, tá barato o preço Cara, é aí. bom. O cara é bom, você vai ter aula com um dos maiores advogados E criminalistas ele não trabalha sozinho, do né? país. Tem várias outras áreas também, ele é da área criminal, mas tem trabalhista, tem todo o tipo que você precisar. Mas ele, como criminalista, olha, tá entre os tops aí do país. Você deve conhecer, ele tá sempre na TV, nos principais casos do Brasil, nos grandes casos de repercussão. Então esse curso de inquérito policial, dia 16 de setembro, a partir das 10 horas da manhã. Só que você precisa entrar lá no perfil dele no Instagram e se inscrever, o link tá na bio, tá bom? Não Beleza. perde essa oportunidade Vou colocar não. a roupa dele aqui. Vai estar aqui, você vai acompanhando. Beleza?
Então bora. Temos bastante gente legal com a gente aqui apoiando o Tagarelando. E temos muitos convidados especiais E também. mais um aqui hoje. Porque ele é pai. Tá chegando o Dia dos Pais. Pai 2 vezes, hein? É, pai 2 vezes. Tem uma história maravilhosa. Então bora. Vamos lá, bora tagarelar. Olha, gente, nosso convidado de hoje é jornalista, repórter esportivo, o cara é da TV, um dos grandes profissionais que eu conheço, mas eu acho que tem uma coisa que ele faz com muito mais maestria, que é ser pai. E você conversa com ele, você olha, você percebe que ele gosta muito da paternidade, ele curte muito esse lance da paternidade, ele vive isso com intensidade. E ele é pai de quem, hein? Acho que lançou um podcast recentemente com esse nome, hein? Pai de quem? Pai de quens? É o pai de quem? Tem dois agora. Ele é pai do Pedro. Pedro tem 10 anos. E ele é pai do Léo. O Léo tem 9 meses, recém-chegado, segundo herdeirinho aí. E o Pedro trouxe pro nosso convidado, primeiro filho dele, um grande desafio, além do desafio de ser pai. O Pedro é autista. E eu tenho certeza de que o Pedro ensina muito mais o nosso convidado do que o nosso convidado ensina o Pedro. Eu tenho essa impressão. Vamos confirmar se é isso ou não? Quem que é ele? Bem-vindo, Bruno Piscinato! Que honra essa apresentação, que honra estar aqui, que honra, ainda mais um convidado perto do Dia dos Pais. Juro, não sei se eu posso estar perto desse dia como um símbolo. Mas eu queria, primeiro de tudo, assim, parabenizar vocês. Acho que a gente tá aqui entre amigos. Antes de falar de ser pai, dá muito orgulho ver vocês dois com esse canal. Eu lembro do Lucas falando da ideia, falando que ia começar com a Paloma. Vida longa, assim, acho que... Juro, eu sou aquele cara, o Lucas sabe, eu fico curtindo de longe. De certa forma, a gente vai falar disso também, mas vocês me inspiraram a pôr uma ideia pra frente, né? Essa ideia, a gente fala assim, do podcast, não com os mesmos assuntos, mas de se arriscar, de fazer. É muito louco que eu falo pra todo mundo, assim, eu conheci o Lucas num momento muito difícil, que era a pandemia, que eu fui trabalhar, fui deslocado do esporte, conheci o Lucas, depois conheci um pouco melhor a Paloma, e é muito legal quando as pessoas te renovam. Eu já sou um pouquinho mais velho, não vou falar a minha idade, um pouquinho só, mas ver o gás do Lucas na reportagem, quando a gente trabalhava junto, agora o gás de vocês começando o podcast, isso renova quem às vezes está mais tempo na profissão. Então, antes de tudo, parabéns, um brinde. Eu vou tomar uma cerveja. Vamos porque lá. Merece, o Tagarelando merece, o Dia dos Pais também Pai merece. De quem merece? Parceria, bar, esquina dos amigos. Verdade, Olha. você viu? E também, alô Big, hein? Alô Big. Você muito conhece? dessa amizade, ela foi também esquina. É verdade, hein? Quantas resenhas lá no Big, hein? Da esquina dos amigos. Você curtiu esse copinho aí? Aqui, ó. Especial, Então você vai levar pra casa. Oferecimento mentira. do Big. Agradece o Big. Mesmo? É. Ô, Big, eu vou levar e vou tirar foto lá na minha casa, fazendo um churrasquinho, tomando no copo do Big, ó. Sim, ó. Vida longa ao Tagarelando. E obrigado, gente, pelo convite. A nós. Quando a gente falou de fazer um especial pro Dia dos Pais, seu nome foi o primeiro. Porque... Cara, é isso que eu falei na abertura, né? A gente percebe que você curte esse lance de paternidade. A gente te conhece, né, fora daqui e tal. Mas sei lá, você olha nas suas redes sociais o carinho, a dedicação que você tem com seus filhos e conciliar isso tudo com uma rotina de trabalho na televisão. Então, eu queria que você começasse a falar sobre esse desafio que foi o Pedro na sua vida. Porque eu não sei se essa gravidez foi planejada ou se veio meio que de repente, mas eu imagino que todo pai de primeira viagem já se assusta com a notícia de ser pai. Sim. E aí depois você descobre, né? Você descobre que o Pedro ele é autista. Cara, eu falei que ele te ensina mais do que você ensina ele, porque eu acho que ele te fez pensar a paternidade de um jeito totalmente diferente, não é? Sim, não, isso sem dúvida. Eu acho assim, todo pai vai se identificar com isso. Eu acho que todo filho ensina o pai. Você ensinou seu pai, você ensinou seu pai. É muito louco. A gente acha que essa missão do educar, né? Lógico, é um pouco a missão dos pais educar. Mas as crianças vêm para transformar a gente. Isso para mim é nítido. E todo mundo, né? Para começar a falar do Pedro, né? A diferença é grande. O Pedro é muito louco, porque tem várias coisas envolvidas em estar aqui nesse mês e nesse momento. Por ser o Dia dos Pais. Dia 1º de agosto que passou, foi aniversário do Pedro. O Pedro completou 10 anos. Então são 10 anos do Pedro e é uma década como pai. Quando eu parei pra pensar... Assim, quando eu olhei 10 anos do Pedro, eu já achei... Nossa, meu filho tá muito velho, eu tô ficando velho. Mas eu parei pra pensar e falei assim... Caramba, há 10 anos eu sou pai. E ele me fez pai, né?
O Pedro foi uma gravidez não programada. Eu namorava com a mãe do Pedro, que eu não me casei, mas a gente namorava, ela engravidou. E a partir dali a gente ficou junto e vamos ter o Pedro. E ele foi super desejado a partir dali. Não foi planejado, mas ele sempre foi muito desejado. No começo da gestação, ela teve um descolamento ali na gravidez. Assim, ela teve que ficar um tempo em repouso. Teve um certo susto, né? Mas depois tudo transcorreu normal. Veio o parto, também o parto todo normal. O Pedro nasceu, uma criança, tipo, super ativa. E é muito legal porque eu tenho o Pedro tem um parâmetro muito bacana. O Pedro nasceu no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, que um primo dele. Filho do irmão da mãe dele. No mesmo dia, eles são primos e nasceram exatamente no mesmo dia, com 2 horas de diferença. Então, no crescimento deles, eles sempre tiveram aquela comparação. O Gustavo, que é meu afilhado, aliás, Gu, um beijo pra você, o Dindo te ama também, né? Acho que afilhado é um pouco filho, e eu tenho 5 afilhados. Caramba! Eu tenho uma também, vivo essa sensação. Eu sinto que eu sou meio pai dela, às vezes. É a parte boa, mais a parte boa, né, do carinho e do amor. E o Gustavo, como eles nasceram no mesmo dia, então é natural, não era uma coisa, estou comparando, mas sempre teve uma comparação de desenvolvimento. Então o Pedro engatinhou primeiro, o Gustavo andou primeiro. O Pedro, sei lá, segurava alguma coisa primeiro, o Gustavo... Mas era tudo muito próximo, né? E aí começou a questão da fala. O Gustavo começou a falar primeiro e o Pedro não... Chegou a balbuciar uma coisa ou outra, um tchau, um carro, assim, mas bem pouco. E mais do que isso, ele começou a se fechar. Eu vi o Gustavo, uma criança muito mais querendo brincar, ou procurando brincar com o outro, e o Pedro querendo brincar mais sozinho. E aquilo foi levantando uma dúvida, assim, em mim, né? E eu sou um cara que, assim, eu não consigo viver com a dúvida. Eu prefiro, muitas vezes, uma certeza. Se essa certeza é mais difícil, se eu vou ter que enfrentar um desafio, não importa. Para mim, a dúvida me mata. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa diferente? Será? Então, assim, esse será me matava. E aí, assim, eu fui percebendo o Pedro com algumas dificuldades. Ele foi para uma escolinha, uma creche, né? Porque a mãe dele trabalhava, eu também trabalhava. E eu não via desenvolvimento da fala. Isso foi a primeira coisa. Só que, depois, com o tempo, você vai aprendendo, você não pode diagnosticar uma criança com menos de 4 anos, ela é autista. Você não pode fazer isso. Porque tem muito desenvolvimento, ele pode ser outras síndromes, pode ser outras coisas. E ninguém... Você falava na escola, a professora, não, mas calma, cada um no seu tempo. Então, assim, eu ficava meio me achando um pouco louco e tudo mais, mas até que chegou um ponto em que nós fomos até um médico gabaritado, né? Dr. Francisco, da USP. E ele foi muito sincero, assim, a gente ficou 1 hora na consulta, o Pedro lá, o Pedro brincando, tal, ele falou assim, olha... Eu não posso falar para vocês que se ele é ou não autista. O que eu posso dizer para vocês é que ele tem alguns traços, e eu posso te indicar aqui os traços de autismo. Se eu fosse o pai do Pedro, eu começaria a tratar esses traços e começaria a tratar como um autismo. Se ele vai ser ou não, a gente vai descobrir depois, mas isso aqui indica muito. Cara, para mim é isso, me deu um norte. Temos uma dificuldade aqui, vamos tratar essa dificuldade. Então, o diagnóstico veio um pouquinho depois, mas essa foi talvez o começo da história do Pedro. E, de verdade... A interpretação para cada um é diferente, né? Para a mãe do Pedro naquele momento foi diferente. Às vezes, eu não sei, para um tio, para um avô. Para mim, juro por Deus, que o dia que eu saí dessa consulta, eu saí aliviado. Juro, sensação de alívio. Assim, falei assim, cara, beleza, agora eu sei que ele tem certas dificuldades nisso. Vamos correr atrás. Para mim, viver com a dúvida era desesperador. Pensar que eu poderia estar negligenciando um tratamento ou facilidades para o meu filho, isso me matava muito mais. Então, o fato dele ser autista, enfim, para mim não muda nada. Tá. É lógico, cada criança é diferente da outra, sendo autista ou não. E o Pedro é diferente de outras crianças, necessidades diferentes. O Pedro hoje tem um autismo leve. Lógico que, assim, muita gente da comunidade autista vai estar assistindo e vai falar assim, mas você não sabe como é que é a situação do meu filho. Realmente, eu não sei. São situações completamente difíceis e diferentes em cada caso, né? O Pedro tem um autismo leve e eu encaro a vida do Pedro de forma positiva. Eu prefiro comemorar as conquistas do Pedro do que ficar olhando para coisas que ele ainda não atingiu. Essa é a minha postura com relação a ele. Você é um pai diferente do que você foi há 10 anos e agora com o Leozinho? Muito mais diferente. Porque assim, tudo que você faz pela primeira vez, geralmente, né, gente, não tô falando, geralmente não é muito bom, não é perfeito, assim, né? Você tende a melhorar em tudo que você faz. A primeira reportagem, a primeira edição, a primeira vez que vocês fizeram o podcast,
com certeza vocês se sentiram mais à vontade depois. Então, assim, o Pedro foi... Eu como pai, errei muito com o Pedro. E mais do que isso, às vezes na preocupação de fazer isso ou aquilo, eu não curti tudo que eu poderia curtir. Hoje com o Léo eu sou muito mais relaxado. Hoje eu sou um pai, tipo, beleza, ele vai ali... Já passou por isso. Exatamente. O Pedro me serviu de exemplo pro irmão. Então hoje eu curto muito mais. É muito mais leve ser pai do Léo. Agora é muito louco, porque o Léo, em 9 meses, já dá pra perceber, eu falo isso pra minha esposa, pra Monique, ele é terrorista, assim, ele veio, tipo, com energia full, assim, tipo, muito. Eu tenho dó do Pedro, porque ele é super grudado no Pedro. Se o Pedro pega a caneca, ele quer a caneca. Se o Pedro pega o copo, ele quer o copo. Se o Pedro tá respirando o ar, ele tá do lado de... Também quer. É muito louco. E a energia... E a energia do pai, como é que tá? Isso muda, né? Imagino também. Um pai 10 anos atrás. Mas é muito louco, porque o Pedro me fez melhor também nesse aspecto, sabia? Eu tinha uma vida... Vamos lá, se eu parar pra pensar 10 anos atrás, vou revelar a minha idade, tenho 38, faço 39. Quando o Pedro nasceu, eu tinha 28 anos. Aí você fala, novão, né? Só que, apesar de trabalhar muito com esporte, eu abandonei o esporte que sempre teve na minha vida. Então, com 28 anos, eu tava sedentário, jornalista, trabalhando, a gente não tem horário, vocês sabem. E minha vida tava assim, eu tava só engordando e não fazendo nada. Quando o Pedro nasce... ele vira uma chavinha em mim do tipo... Cara, eu quero ser o pai que anda de bicicleta com o filho, sabe? Eu quero o pai que... Eu não gosto de ficar dentro de casa. Minha esposa até brinca. Não gosto. Eles acordam, eu quero, tipo, vamos no parquinho, vamos na brinquedoteca, vamos não sei o quê. Eu quero, tipo, atividade. E o Pedro me trouxe isso. Então, aí eu volto a buscar o esporte por conta do Pedro. Ele me fez um pai mais atlético, vamos dizer assim, pensando em saúde. E aí, hoje, lógico, né? Algumas coisas, por exemplo, o peso, né? Você pega o Léozinho e fala, nossa, energia... O Léozinho tá pesado já, tá pesadinho já. 10,5 kg. Se ficar segurando 10,5 kg, não dá. Um saco de arroz, né? Mas eu quero ser, como eu fui pro Pedro, um pai ativo pro Léo. E aí, esses 10 anos, nessa parte aí de atividade, talvez pegue um pouco, mas é uma delícia, assim. Consigo hoje conciliar trabalho, é muito louco, né? Quando a gente coloca prioridades na vida e ser pai, como você disse bem aí, eu amo o meu trabalho, eu sou completamente feliz em ser jornalista. De verdade, todo dia que eu vou lá, não importa se eu tô trabalhando com o tema que eu mais gosto, eu tenho certeza que é essa profissão que eu amo. Mas é muito louco, porque depois que os filhos nascem, assim, eu gosto muito do jornalismo, mas depois que os filhos nascem, assim, tá muito abaixo de ser pai. A prioridade é outra. E aí hoje é muito louco porque o meu trabalho me permite ter tardes com os meus filhos, né? Quando o Pedro não tá na escola, com os dois, ou senão eu pego o Pedro na escola. Eu gosto dessas coisas mínimas, sabe? Pegar o filho na escola. Eu gosto, às vezes, de dar almoço pro Léo, a fruta da tarde. Então, hoje eu consigo, pelos meus horários, isso me permite. Isso é sensacional, isso é animal. Ô, Bruno, eu falei da questão do Pedro, eu acho legal, inclusive, trazer essa discussão, porque, na verdade, eu acho que é um assunto que nem todo mundo conhece, e eu acho que é preciso levar um pouco de informação e de conhecimento, porque, com certeza, você também desconhecia até passar por isso, até sentir como é realmente ser pai de uma criança autista. E eu vi uma reportagem que o R7 fez contigo em 2018, se eu não me engano, quando você estava apresentando o programa de esportes e você, acho que correu uma maratona em Jerusalém, não foi? Sim. E, cara, teve uma frase sua que eu falei, pesada no sentido de forte, assim, que você falou assim, ó, inclusive era a manchete que tá até hoje no R7. Tá tudo bem se ele não disser papai, eu te amo. Sim. Cara, eu queria que você falasse sobre isso, porque é óbvio que você percebe o amor do seu filho por outras formas, outros gestos. Mas você demorou um pouco pra entender que talvez ele não conseguiria falar. Foi difícil lidar com isso? É isso que eu queria saber. É muito louco, assim, sinceramente, e eu entendo pros pais que é difícil, né? Pra mãe ou pro pai que é difícil. Pra mim nunca foi. Eu costumo dizer assim, eu não limito o Pedro. Existem estudos, né, que mostram que crianças depois de 8, 9 anos que não falam, fica muito difícil dela desenvolver a fala. Isso não quer dizer que ela não desenvolva a comunicação. Uhum. O Pedro se comunica de outras formas. Mas eu nunca joguei esse peso pra ele, do tipo, eu quero que ele fale. Será que ele tá falando? Será que não sei o quê? Tipo, tem um comercial tal que fala sobre o filho autista, né? Que o filho típico, porque o autista é o atípico. O filho típico você desenha mais ou menos, né? É como uma viagem pra praia. Você vai sair de carro, você vai pegar a serra, vai fazer sol, você vai no mar, você vai comer ali um peixe, não sei o quê, você desenha.
E aí, quando você tem um filho, você quer ir pra praia. Você, né? Porque vai pra praia, esse é o caminho. O filho, quando você descobre o autismo, é como se você pegasse você muda a rota e você tá indo pra montanha. O comercial é assim. E aí você vai pra montanha, você fala, cara, mas lá será que vai ter sol? Pô, mas e se chover? Ah, mas eu vou ter que montar uma barraca. Então, assim, são coisas que você talvez não programou para aquela ida à praia, um outro rolê, mas que vai ser tão divertido quanto. Você vai poder entrar no meio da floresta, você vai poder fazer uma fogueira. É uma forma de olhar diferente. Então, assim, eu nunca projetei no Pedro assim, será que ele vai falar? Será que... Então, pra mim nunca foi um problema. A fala nunca foi um problema. E aí entra numa outra parte que você fala, né? E essa frase pra mim é muito forte. O Pedro me ensinou... eu já sabia, né? De certa forma, você fala assim, eu sei quando minha mãe olha pra mim com amor. Eu sei quando a namorada, a esposa me olha com amor. Mas quando vem de uma criança que não fala, são pequenos gestos, assim. Eu sei quando o Pedro tá bravo comigo. E eu sei quando ele fala eu te amo com um olhar, com um abraço, com um carinho, com uma necessidade. E isso é muito doido, assim. 10 anos depois, eu provavelmente, porque o Léo já tava balbuciando, a Monique fica louca, porque ele não porque fala não mamãe. É mamãe. Não fala mamãe. Nossa, mas deve dar um ódio nesse. Ela fala gerei e ele tá falando papai. 9 meses na barriga pra falar papai primeiro. Então, assim, eu não escutei papai eu te amo do Pedro, mas eu vejo papai eu te amo todos os dias. Sente, né? Ou quando eu chego em casa, ou quando eu ponho ele pra dormir, porque eu gosto de pôr pra dormir. Então, assim, é a pura expressão do amor você se sente. Você, não necessariamente você tem que verbalizar, né? O Pedro não verbaliza, mas ele me mostra amor todos os dias. E desde essa época, quando eu falava assim, tá tudo bem se ele não disser papai eu te amo. O que eu quero é que ele, assim, eu falo e faço ele sentir. Então, assim, eu falo todo dia, papai te ama. E eu quero que ele sinta isso também. E ele me retribui isso, eu tô sentindo ele também. Nessa corrida você falou isso, não foi? Sim. Eu lembro, ele fez essa reportagem. Foi pro programa, foi. Você fez uma reportagem. Ele tinha 5 anos na época, era isso? Exatamente. E você falou, né, papai te ama e tal. Ele ia fazer 5, eu tava perto de fazer 5. E... era uma junção de coisas, assim, né? Corrida de rua é um hobby pra mim. Aí eu fui fazer minha primeira maratona. A gente trabalhava no programa de esporte Fantástico, que existia na Record, agora não tem mais esse programa. Mas aí eu fui convidado... Eu já corria corrida de rua, 10, 21 quilômetros. Era aquele cara que gostava de correr. E aí pintou um convite para ir para Israel correr a maratona de Jerusalém, a Terra Santa. E aí independe da sua religião. É um lugar muito mágico. E eu não estava assim, muito preparado, mas me preparei e foi muito louco, porque é isso. Eu quero e vou fazer um dia uma maratona pro Léo. Mas aquela maratona foi pro Pedro. E nos momentos mais difíceis, eu levei uma foto dele comigo, né? E tava lá comigo, então assim, na hora que eu cheguei, foi uma descarga de energia muito grande. Ele é minha motivação, assim, né? Agora eu tenho 2 motivações, mas ele fez a minha vida melhor, como eu tenho certeza que o Leozinho vai fazer melhor agora também. Legal Você correu outras maratonas também, né, em outros países? Corri 4 maratonas no total. Gente, muito atleta. Muito atleta. Agora vocês podem ver o shape, não tá, mas eu vou voltar, tá? Tô tomando essa cerveja aqui. É que assim, a paternidade, ela também tira tempo, né? Ainda mais nesse começo. Agora o Leozinho tá dormindo melhor, mas, pô, os primeiros 3 meses é puxado. Não vamos fazer aquela coisa de um conto de fadas. E eu acredito numa outra parada também, que eu acho que a gente tem que desmistificar. Cara, pai hoje em dia, não tem essa coisa de, o pai vai ajudar. Não, essa palavra o pai vai ajudar já tá tudo errado. O pai é pai igual a mãe é mãe. Então, assim, vai dividir, velho. Então, é isso. Eu acordo uma hora, ela acorda outra hora, um faz a mamadeira, o outro troca a fralda. Ser pai, os pais, né? É dividir a função. Eu acho que talvez no tempo dos nossos pais, e eu não tô julgando os nossos pais, né, por causa disso, tinha muito essa coisa do, não, o marido trabalha e a mulher fica em casa. Acabou. Hoje em dia a mulher trabalha. Aliás, também. Exato. Hoje eu acho que tá até mais, assim, complexa a relação, porque a mãe também trabalha, o pai trabalha e você tem uma criança que você precisa dar carinho, atenção, você precisa se dividir ali entre ser pai e profissional, né? E já começa ali, sabe assim? Eu vejo o pai às vezes falando, mas dá mamar, a mãe que dá mamar, o que troca a fralda. Cara, ali é um contato. Não é porque você tá trocando uma fralda de xixi, de cocô, o cara tá deitado e você tá ali com ele, você tá falando e ele tá olhando no seu olho. O contato tá ali, a relação tá ali. Então eu acho que é isso aí. Ser pai é participar. Bora participar e vamos que vamos. Mas você teve vontade de voltar à corrida? Sim, não, eu não larguei total, né? É que maratona em si é um negócio que exige... São 4 meses de treinamento. E tem dias que você acorda de manhã e você vai correr durante 3 horas nesse treinamento. Então assim, como é que... Aí você tem 2 filhos, uma esposa,
Trabalho. Então, assim, acho que agora não é o momento pra eu voltar pra maratona, mas eu tô correndo provinhas de 10 quilômetros, corro meus 5 quilômetros na esteira, eu não larguei. Pra mim, me faz muito bem. E aí, voltando pro autismo também, eu não sei, né? Talvez um psicólogo conversando comigo chegaria nessa conclusão, mas quando veio o diagnóstico do Pedro, ou a possibilidade dele ser autista depois dessa conversa, eu já estava começando a correr, porque eu estava com muitas dúvidas na cabeça com relação a ele. E quando vem essa coisa, a corrida se intensifica na minha vida. E eu falo que a corrida é a minha terapia. Cada um vai encontrar um momento... Primeiro que eu acho que o esporte faz bem, né? Libera um monte de endorfina, um monte de coisa boa. E é um momento que eu tô comigo mesmo. Isso me fez muito bem, me fez ter força, com certeza, pra isso aí, encarar de frente, seja lá qual for o problema. Então, a corrida, eu sou muito grata a ela, eu não largo. Eu tento manter elas, mesmo com 2 filhos, sempre que eu posso. E o Léo? O Léo veio planejadinho, Sim, já sim. tava no ter um segundo herdeirinho No forninho. ali, Sim, já tava se discutindo a possibilidade. Na verdade, assim, eu sempre... O Pedro só me fez ter certeza que eu queria ter mais filhos. Algumas pessoas podem se traumatizar com o primeiro filho. De trabalho, não sei o quê. Não, pra mim, tipo, sabe assim... Eu vi aquilo e falei, é isso que eu quero. Tipo, eu quero muito e curti ele. Só que aí eu queria de uma outra forma, né? Eu brincava com a minha esposa, a Monique, que eu falei assim, tá bom, eu já tive um não planejado. Aí agora eu quero um planejado em todos os sentidos, não é só planejado porque é a pessoa que eu amo, né? Tipo, a gente vai casar, a gente vai fazer o quarto, a gente tem um... Preparar, né? O Pedro foi no improviso e o Léo foi totalmente no preparo, assim. E foi extremamente esperado, desejado, sabe? Foi muito louco, porque quando a gente foi casar, arrumou uma casa, não sei o quê. A hora que a gente falou assim, vamos pensar, vamos parar de usar métodos contraceptivos e vamos ver a hora que Deus quiser pra gente ser pai. Falei, bora. Aí no mês seguinte ela tava grávida. Tá vendo? Então, tipo, ele foi muito planejado, muito desejado e tava pronto pra vir. E é uma bênção, assim. É uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida da mãe dele. E é muito louco, porque é uma bênção na vida do Pedro, assim. É uma completude. Vocês têm irmãos? O Lucas eu sei. A Paloma tem irmãos? Não. Não? Nada contra quem tem filho único, acho que são escolhas. A mesma coisa de quem opta por não ter filho. Não tô aqui dizendo que tem que ter filho. Acho que você tem que ter se você quiser ter filho. Mas irmão é muito... Irmão é foda. Desculpa, Balão. Não, é foda, é legal. Não, mas é real. legal. E isso eu falo, né? Eu, quando eu era criança, eu sempre pedia um irmão pra minha mãe, um irmão pra minha mãe. E aí minha mãe me enganava, né? Mas você tá vendo isso aí, ó. Com 5 anos, e o sonho do meu pai era ter um menino. Então começa por aí que ele queria, porque queria fazer o casal. Com 5 anos, quando a Paloma tiver 5, eu engravido. Quando a Paloma tiver 10. Paloma tem 27 e minha mãe ainda não Dá casou. tempo, viu, sogra? Quiser. Mas vambora. Ó, já que era meu e eu que dei pra ela agora. Mas, É verdade, a sua mãe tem cara de que vai estragar o neto. nossa, ela já falou. Ela já falou. É isso. Não, e o sonho dela, da vida, é ter um neto. E aí ela fala que eu vou dar o menino pro meu pai. Foi assim, pô, mãe, né? Mas e vocês tinham essa preferência por menino? Menina, você queria ter uma menina por ser diferente, já que você já tinha o Pedro? Eu nunca... preferência, quero isso, quero aquilo. Mas nas 2 gravidez, né? 2 gravidez. Não sei. Nos 3 dois jornalistas. momentos. Nas 2 em gestações. nas 2 gestações. Ajuda aí no A gente sempre troca, então. não tem dúvida. Eu tinha a sensação de ser menino. Na do Pedro, muito forte. E na do Léo foi muito engraçado. Porque como eu já tinha um menino, então a família da Monique, a própria Monique, falava assim, vai ser menina. Não sei o que, vai ser menina. A minha mãe nunca se pronunciou muito. Meu irmão, vai ser menina. Mas eu falava, cara, legal, se tiver um casal, vamos ver legal e tal. Mas dentro de mim, quando foi pro ultrassom que foi decidir, não sei o que era, tipo, eu já sabia que era um menino, assim. Então, se você me perguntar, eu como você falou do seu pai, né? Eu tenho vontade de experimentar o mundo rosa, o mundo feminino, né? É diferente, dizem que é mais apegada com o pai, porque o filho cresce naquela fase, mas ele vai preferir a mãe, não tem jeito. O pai é legal, não sei o quê, mas ele é o sexo contrário. Mas é louco, mas assim, eu só me vejo pai de menino. E aí não é me ver porque eu quero, é porque eu olho e falo assim, menino, velho. E parou, fechou a fábrica, papai. Não fechei. Não, eu não tô perguntando fábrica... se fechou. Tô perguntando assim, vem mais o terceiro? É isso que eu quero saber. Agora, nesse momento, né? Agora não. Não, agora talvez daqui não. no tempo. A Monique tá sabendo que talvez.
É muito louco, porque a Monique, ela falava assim, quando nasceu, porque o começo é muito difícil pra mulher, né? É mais puxado pra mulher do que pro homem. E no começo ela falava assim, não, acabou, não vou ter outro, acabou. Aí, tipo, hoje, que o Léo já tá maior, engatinhando, não sei o quê, ela fala, eu tenho saudade, não sei o quê, eu quero... Segura essa saudade aí. Cara, eu brincava com ela antes, que eu falava assim, não, eu quero ter filho até os 40 anos. Mas era uma brincadeira, não tenho nada contra quem tem filho depois dos 40. Eu brincava, não, eu quero ter filho até os 40 pra você, vai curtir com ele e tal. Aí depois, ela brinca comigo, fala assim, se você quer ter filho até os 40, você tem mais um ano aí. Eu falei, não, pensando. Esquece, já... Não, tudo bem prolongar, assim. Eu tô numa fase assim que, tipo, se você me perguntar, você tem que responder hoje eu falo que não. E não porque eu tô curtindo muito o Léo nesse momento que ele tá agora. Então, sei lá, quando o Léo tiver uns 3, 4 anos, não sei. Não fechei a fábrica, assim, tipo, não sai mais nada dessa fábrica, não é isso. Mas nesse momento a fábrica está suspensa, não está trabalhando, não está produzindo nada. Eu está acho que temporariamente fechado. Fora de serviço. Eu respeito muito. Recesso. Respeito muito quem tem filho um atrás do outro, falam que até por um lado é mais fácil, sofre tudo de uma vez só e depois já tá tudo criado. Mas eu acho que agora é o momento do Léo, na minha cabeça é esse. Então, assim, o Pedro já tá maior, a demanda dele já é menor, né? Diferente de algumas coisas. Eu quero curtir muito o Léo agora. Depois, se vier um outro irmão, enfim. Só não pode se empolgar porque ser do esporte e querer fazer um time de futebol. Não. Eu sempre falava antes que 3 era meu número mágico. Não sei se eu vou atingir meu número mágico. Hoje eu tô muito feliz com a minha mágica de 2. Aquela duplinha. Dupla de 2. Cara, é legal, pelo que você tá contando pra gente, porque assim, apesar do primeiro filho, apesar do Pedro não ter sido planejado, tá muito na cara que ser pai sempre foi seu sonho. Não foi? Então, é louco, Lucas, porque assim, sonho, falar assim, eu tinha sonho de ser jornalista. Primeiro eu tive o sonho de ser jogador de basquete, não deu certo, eu tive o sonho de ser... Até joguei, né, ali, mais ou menos. Tive o sonho de jornalista, eu queria ser pai. Mas beleza, então vamos trocar a palavra. Sonho, mas queria. Porque tem muito cara que fala assim, pô, eu tô com 31, você foi pai com 28. Eu tenho muito amigo que tá com a minha idade e fala assim, cara, eu nem penso na possibilidade de ser pai. Porque o cara não quer? Então talvez, mas porque agora, sei lá, ele tá pensando em outra coisa. Então assim, beleza, foi um filho não planejado, mas foi desejado, que faz toda a diferença. Total. E cair agora que você fala assim, não, cara, eu tive o Pedro, eu tive a certeza de que eu nasci pra ser pai. Você falou isso aqui. Fortificou muito, então, né? Assim, quando ele nasceu, eu falei, cara, isso é demais. Eu tinha vontade, eu sempre tive a vontade de ter. A mesma coisa se eu te perguntar, a gente já teve esse papo. É isso, você é um cara que tem vontade de ter filhos. Não tá programando, não tá com pressa, mas você tem vontade. Tem. Então, assim, provavelmente vai rolar se a Paloma quiser. Mas assim, é isso, tá na sua mente. Então, estava na minha mente, mas nunca foi um negócio assim, nossa, eu quero, tipo, muito ser pai. Só que aí quando eu me tornei pai, tipo, cara... Aí vira a chave, né? É por isso que eu falo assim pra todo mundo. Eu não tô aqui... Não é porque o Dia dos Pais tá chegando que eu tô querendo falar, galera, vai lá ser pai. Eu acho que, primeiro, a maior responsabilidade da sua vida. Nada vai chegar perto disso. Nem ser filho. E olha que ser filho dá responsa pra caramba, principalmente quando os pais vão ficando mais velhos, né? Então, assim, o Bruno Lohans lá no podcast falou uma coisa que é muito legal. Ele falou assim, nem morrer eu posso mais. Então, assim, quando um filho nasce, ele vem com uma dose de força absurda, ele vem com uma dose de traz medos absurdos. É a sensação mais maluca que você pode experimentar, pelo menos que eu experimentei até os meus 38 anos, talvez tenha outras que eu não sei, mas até aqui foi essa. Eu vejo muita gente falando assim, quem é convicto e fala, eu não quero ter filho, eu apoio muito. Porque é uma responsa muito grande. Então, se você tá convicto disso, realmente não tenha, cara. Porque vai dar trabalho... vai tirar seu tempo, ele vai retornar tudo isso em muito amor, de um negócio que eu não posso nem te medir. Mas ele vai tirar seu tempo, a sua vida vai mudar, tá? Então, assim, para de... É um ser que você é responsável. Para de fantasiar. Sim, vai mudar. Mas vai mudar muito. Eu tenho uma frase minha que é assim, dá trabalho na medida que é prazeroso. E eu não tenho nada mais prazeroso na minha vida. Por isso não tem nada que dê mais trabalho na minha vida que isso. É nessa proporção, entendeu? É isso, tudo que você dá volta, cara. Tudo que você se dedica volta. Então, assim, não tem nada. É um bagulho muito louco. Só que se a pessoa não quer, beleza, cara. Ótimo. Porque pôr filho no mundo é muita responsabilidade. Não vá pôr filho no mundo... porque bonito no Instagram. Porque todo mundo... A minha geração, todo mundo tem filho. Cara, sua vida é sua vida. Se você não quer ter filho, ok. Agora, se você tem aquela pontinha de tipo... eu acho que eu queria ser pai. Cara, pula nessa piscina. Pula porque é o mais sensacional da vida, assim. Vai que vai dar certo. Assim.
Se você se dedicar... A palavra sacrifício, muita gente olha a palavra sacrifício como uma coisa ruim, né? Sacrifício não é ruim. Sacrifício é uma coisa boa, cara. Você tá se sacrificando para algo que vai te retornar. Então, assim, vai, põe amor, que vai voltar muito forte pra você. Então, assim... E eu falo que algumas coisas não tem treinamento, é só você É, sendo. não tem. Você pode estudar, você pode ver vídeos, você pode ler, fazer 1000 cursos. Nada vai ser como na prática. E nada vai te dar a sensação do que é a prática. Não vai te dar, né, assim... Nasceu. Lá na maternidade te ensinam banho é assim, pega assim, faz assado, você filma, né? Que hoje em dia celular, você filma, beleza, chega em casa sua banheira é diferente, tá numa posição diferente, a criança gritou, assim. você fala, mano, ele não tá igual que ele tava lá na maternidade. Para! Você tem que achar o seu jeito. Agora, nada também, nenhum livro, nenhum filme. É isso, tem filme, você vai assistir um filme sobre paternidade, você se emociona, esquece, esse é 1%. Esquece, é 1%. A emoção do real é muito grande. Cara, e como é a sua relação com o seu pai? Como foi na infância? Como é o Bruno Piscinato filho? O Bruno Piscinato pai traz alguma coisa do Bruno Piscinato filho? Como é que é essa parada aí? Caraca, hoje mesmo no Instagram do pai de quem lá, me perguntaram, vocês têm que falar de você. Eu falei, cara, o podcast não é pra falar de mim, né? É pra falar dos outros pais. Mas aqui é. Ali é. Cara, hoje eu consigo, de verdade, analisar de uma forma bem fria e tranquila, né? A relação e a não relação com meu pai biológico. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade. Então eu convivi, sou eu o filho mais velho, né? Então eu convivi bastante com meu pai. Eu tenho memórias do meu pai, assim, bem vivas. Só que aí depois eles se separaram. Eu tive ali mais um pouco de contato com meu pai, talvez 1, 2 anos, mas aí já muito esporádico. E depois disso, cara, de ver meu pai, talvez, sei lá, 1 vez, 2 vezes, nesse período todo. Então, assim, foi muito difícil. Passou a adolescência, né? Foi num período complicado. Então, assim, você fica rebelde, você... odeia, você tende... O filho menino, ele já tende a proteger mais a mãe. Então, numa situação como essa, protege muito mais. Então, a minha relação com meu pai acaba ali nos 10 anos. Depois é uma relação distante de tipo de... Quem é esse cara? Tipo, o que é isso, sabe? Que é isso ser pai? Mas, ao mesmo tempo, também, nesse decorrer, eu falo que quando você não tem a referência, você busca referências. E aí, cara, eu tenho referências... Deus foi muito bom comigo, assim, né? Primeiro que a pessoa que esteve como referência pra mim foi meu avô materno. Foi o cara que hoje, tudo quando eu penso assim, sabe? Ele me ensinou, tudo que eu sou, eu muito devo a ele. E aí depois referências como, tipo, pais de amigos meus, amigos mesmo, assim, muito próximos, que foram muito referências pra mim. E aí, tipo, passado esse tempo todo, quando eu me torno pai, muita coisa muda, né? Porque quando você se torna, você começa a olhar por uma outra ótica, né? Não era. E aí eu parei de julgar tanto meu pai, assim, né? Meu pai biológico. Eu acho que sim, ele foi falho. Eu não aprovo o que ele fez. Mas eu espero que ele tenha feito o melhor que ele tenha podido fazer, assim, sabe? E hoje, depois do meu segundo filho, e agora que eu comecei um podcast sobre paternidade, eu até falei isso esses dias, eu de verdade espero que ele possa paternar, que se não for com os filhos dele, com uma pessoa que ele tenha desenvolvido na vida dele, tenha encontrado uma mulher, que essa mulher tenha filhos, que ele possa de alguma forma ser pai, sabe? Porque as lembranças que eu tenho até os 10 anos era de um cara muito legal. Talvez não um pai super presente, porque aquela geração também era uma geração diferente de pais, mas era um cara muito legal, era um cara divertido pra mim, filho. E eu espero que ele tenha conseguido desempenhar isso em algum momento da vida dele. Hoje em dia não me machuca mais falar do meu pai biológico, já machucou durante muito tempo. Mas hoje, do fundo do meu coração, até aproveitando assim, o Dia dos Pais, né? Assim, eu quero que de verdade ele seja feliz e que e mais ainda, se ele puder paternar com alguém, que ele consiga ser pai pra alguém. Porque é muito bom. Agora, também deve ser muito difícil olhar pra trás e ter 3 filhos e não ter participado da vida de nenhum dos 3, né? Sim. Já foi motivo de muita terapia, assim, na minha vida, meu pai. E acho que tá muito ligado ao pai que eu sou. Ele não ser um bom exemplo,
ele me mostrou o que eu não quero pra mim. De certa forma, aquilo que te faltou, você não vai permitir que falte aos seus filhos. Exatamente. Aí agora eu trato na terapia o contrário, né? Porque assim, eu vou muito ao outro extremo. Então assim, como ele me faltou, eu quero ser muito presente na vida dos meus filhos. Aí até na terapia eu falo assim, calma, você não precisa ser tipo... Vai com calma. Esquece o que Aquele paizão que é assim, aqui é meu, né? Esquece, muito tipo... protetor. Não é nem de protetor, mas a gente tá muito vivo na vida dos dois e tal, assim. Então, assim, é também medir, dosar. Mas eu acho isso, assim, hoje o que eu tiro pra mim de lição são as memórias que eu tenho até os 10 anos, que foram positivas. Eu não vou dizer apagar. As coisas que ele não fez durante esse período me moldaram também. E é isso, ele serviu pra mim como um exemplo do que não ser pai. É triste, mas eu de verdade espero que eu esteja onde ele estiver, que ele esteja feliz e conseguindo paternar de alguma forma. Você pincelou aí um pouco do podcast. Quando o Lucas me contou assim, o Bruno vai lançar um podcast. Eu falei assim, de esporte, né? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, quê? Como assim? Como que veio a ideia do pai de quem? Muito louco, né? Eu tinha muita vontade antes de fazer podcast. Eu gosto dessa mídia, eu consumo, né? Então assim, como eu consumo, eu falava que legal. Mas, pô, sou jornalista, comunicador, quero fazer. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, vou fazer um podcast de esporte. Só que aí você entra no YouTube, no Spotify, o que mais, juro, se não é o que mais, é o segundo que mais tem, né? Todo mundo fala sobre esporte. E das diversas maneiras. Mais engraçado, mais não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou entrar num negócio que já tá todo mundo aí, beleza, eu posso até fazer de uma forma diferente, mas não. Eu já trabalho e trabalho um pouco com esporte ainda na TV. Falei, não. Aí, de repente, pintou um negócio sobre corrida, porque a corrida de rua é mais específico ainda, eu gosto muito, era um mundo que eu vivi muito forte durante muito tempo, falei assim, cara, é isso. Só que também já existem, e eu não sou... não que como pai eu seja muito experiente, mas na corrida eu não tenho essa autoridade toda pra falar. Poderia entrevistar pessoas, mas não me tocou, sabe assim, não ainda não era. E aí quando quando a gente tava grávidos do Léo, cara, um dia, eu juro por Deus, eu sonhei e acordei falando assim, e se eu fizesse um podcast entrevistando pessoas, né, assim, conhecidas ou não, mas para falar de paternidade, não quero. E aí, beleza, eu posso levar um jornalista, um jogador de futebol, e aí eu vou falar da carreira dele ou da vida dele, mas como fio condutor, o filho, né, que momento o filho nasceu? Pô, quando seu filho nasceu, você jogava? Quando seu filho nasceu, você trabalhava em TV? Como é que foi? E, tipo, falar sobre paternidade. E aí, tipo, juro, deu aquele quentinho no coração, falei, cara, acho que isso é legal, hein? Aí, na minha cabeça mesmo, eu pensei em pai de quem. E eu sou muito assim, assim como vocês são casal de jornalistas, lá em casa é assim também, né? Um casal de jornalistas. Então, e jornalista é crítico, né? Então, até demais. Aí, sempre que eu tinha ideia, eu falava, vou fazer um podcast de esporte. A Monique, minha esposa, fazia, tem um monte disso aí. Aí, já jogava um balde de água fria. Podcast de corrida de rua. Chato pra caramba. Nunca ela... E pra mim é um termômetro muito positivo, porque é uma pessoa que me conhece... E aí eu relutei um pouco em falar pra ela. Só que eu já tinha pensado no nome. O pai de quem também veio, não sei como. Tipo, pai de quem? Falei, a minha dúvida era só se eu colocava uma interrogação ou não, mas era tipo, pai de quem? Aí um dia eu tomei coragem e falei, amor, tava pensando, não sei o quê. Ela falou, do quê? Não sei o quê. Falei, pensei em falar sobre paternidade, nananã. Aí ela, legal. E nome, assim, a gente pode pensar no nome. Eu falei, pensei em pai de quem? Ela falou, demais. Quando ela falou, eu falei, mas nenhuma crítica. Mas você gostou mesmo? Rápido Nenhuma assim? crítica, mas nada. E aí aquela ideia virou, e isso tudo no meio da gestação, aquilo virou, tipo, cara, acho que pode ser, tal. Aí o Leozinho nasceu, primeiro mês, segundo mês, tipo, uma puta correria. Primeiro mês eu ainda tive que viajar pra Copa do Mundo, o Léo tinha 20 dias. Cara, então, é verdade. Assim, tenso. E aí quando eu voltei as coisas foram se assentando. Durante o Campeonato Paulista desse ano eu já fui pensando melhor. Vocês já estavam desenvolvendo o podcast de vocês, eu falava muito com o Lucas. Até o próprio estúdio aqui eu cheguei a entrar em contato, só que era um pouco distante pra mim. A sua logística não é legal, né? E aí aquilo foi, sabe, o sonho foi ficando mais real. Aí resolvi agora, tipo, foi muito louco, porque tava chegando perto de junho e ia de novo a Monique. Eu falei assim, então, agosto é mês do Dia dos Pais, né? Você vai lançar um podcast sobre paternidade, acho que é uma boa data. Acho que tem que ser agora, inclusive. Aí eu falei, cara, quer saber? Só que aí também eu não queria perder tempo com os meus filhos, porque a gente trabalha, né, minha atuação principal é a Record, eu me dedico, vou lá e, tipo, faço o melhor do meu trabalho, mas quando eu tô fora da Record, eu quero curtir meus filhos. Falei, cara, não posso arranjar um segundo trabalho pra eu perder... vou falar sobre paternidade é importante e vou perder tempo com meus filhos. É quase uma hipocrisia, né?
Aí eu falei pra ela, falei pra Monique, se eu achar uma quinta-feira, que é o dia que à tarde o Pedro tá na escola, e o Léo vai pra casa da minha sogra, que é o dia da avó e tudo mais. Eu falei, se eu achar um estúdio perto de casa que eu consiga fazer nessa quinta-feira, nesse intervalo, aí eu faço. Ela entrou em contato com 2, 3 perto de casa, um tinha o horário, eu falei, putz, então é isso, cara. Então eu vou fazer. Cara, tava tudo apontando pra dar certo. Aí comecei a gravar e pensei justamente no mês dos pais, né? Pra começar o podcast, pra estrear. Estreou no dia. E aí foi muito mais louco ainda, porque tava falando com meu primo, que é o editor, que eu faz tudo lá, que Felipão, um dia eu te pago, hein, Felipão? Quando eu tiver patrocínio de base, não tô brincando. Tá me ajudando, meu primo, ele trabalha com rádio e TV. E aí a gente tava vendo, ele falou assim, pô, terça ou quinta-feira são dias bons. Aí eu fui lá no calendário, uma terça ou uma quinta de agosto, eu olhei terça-feira, dia 1 de agosto. Cara, eu falei assim, ó, pronto. Aniversário do Pedro, 10 anos como pai, Nossa, mês dos pais. Você falei, estourou. cara, é sobre isso. E aí é uma ideia muito embrionária. E de verdade, assim, né? Eu até falo pros entrevistados. Tô curtindo fazer, como acho que vocês estão fazendo também, estão curtindo. Eu quero que seja se for legal pra mim e for legal pro pai que sentar na minha frente, já tá a partir daí, se outros pais se identificarem, pessoas, tamo junto. Eu acho muito sensacional essa ideia. Eu falei pra você, eu até conversei com a Paloma também, falei, cara, você vê na internet muito material sobre maternidade. Sobre paternidade quase você não vê. Eu, na verdade, nunca tinha visto uma ideia assim como a sua. E, cara, e o nome também é sensacional, porque, na verdade, a pessoa que vai sentar diante de você é pai de alguém. Sim. Pai de quem? É o que você vai revelar. E é o que você quer saber quando você vai assistir, né? Eu achei sensacional. E o primeiro episódio foi muito legal também, com o Bruno Lohans, que eu só conhecia como repórter esportivo, não conhecia a versão pai. Você que tá acompanhando, tagarelando, vale a pena acompanhar o Pai de Quem. Como é que tá nas redes sociais o Pai de Quem? Pai de Quem mesmo? Como é que tá? Instagram, TikTok, Pai de Quem Oficial. No YouTube tá Pai de Quem. Procura a gente lá, vai lá. Se você tem o seu pai, assiste junto com o seu pai, mostra pro seu pai. Se você tá pensando em ser pai, dá uma olhada. Acho que todo mundo tem uma ligação com a paternidade. Eu falo assim, quem não tem filho, é filho. E se é filho, tem um pai. Eu ia perguntar se pra ela ia ter que ter um filho. Não necessariamente. Então tá. Ou seja, ele já tá se convidando. Eu queria saber se a gente ia ter que agilizar. Aliás, eu tenho descoberto nessas entrevistas que a relação com... Eu pensava que ia tocar muito mais a relação com o filho, né? E toca, de fato as pessoas adoram falar dos filhos, é uma coisa muito bonita mesmo. Mas em determinado momento do podcast, eu viro a linha, né? Então assim, você tá vindo pro pai de quem, eu viro em algum momento e falo assim, tá bom, e você é filho de quem? E é muito louco que essa história que eu acabei de contar do meu pai, pra muita gente pega também. Assim, mesmo se o cara tem uma relação positiva, às vezes é onde mais toca, falar do próprio pai. É muito legal. Teve o Bruno Lohans, como você disse, já vai estar no ar, quando esse aqui for ao ar, já vai estar o Denis Mota, que é apresentador do Perrengue na Band. E ele vai, e foi muito legal. Ele fala do filho, fala da relação com o pai também, que é um pouco mais conturbada. E, cara, tá sendo gostoso, assim. Pra mim tá sendo também, de novo, uma terapia, assim. E é um assunto que eu gosto de falar, me sinto à vontade. Do mesmo jeito que vocês acharam o nicho de vocês aqui, eu tô sem expectativas e ao mesmo tempo curtindo. Como lidar com os meus filhos. Eu curto todo dia. E os dias que eu gravo o Pai de Quem, eu tô curtindo também. Pô, isso que é legal, né? Eu acho que é legal que você tocou nesse assunto e é muito legal falar, porque, todo sonho de um jornalista esportivo é cobrir uma Copa do Mundo. Mas você tinha o seu nenenzinho de 20 Cara, é dias. verdade, cara, como foi isso? Duas coisas que você ama. Foi muito louco. Assim, E no mesmo tempo, não dá pra levar ele pro Catar. O Léo foi o máximo do máximo, assim, que me aconteceu. Porque o Pedro já experimentou também um pouco disso. Quando o Pedro nasceu em 2013. Aí a Copa foi em 2014. Aqui. Aqui, mas a gente ficou indo... Eu fiquei no Rio de Janeiro, eu acompanhava a seleção brasileira. Então eu fiquei de fora de casa. E o Pedro faz aniversário... Como ele faz aniversário em agosto, grandes eventos esportivos geralmente são no meio do ano. Só essa Copa do Catar que foi no final do ano por questão climática. Então assim, eu já passei muito aniversário do Pedro que eu não estive com ele. A data. Mas, já mais velho, né? Agora, o Léo foi muito louco, porque não tinha muita expectativa de se iria ou não pra Copa, como o nosso programa esportivo já tinha sido parado. De verdade, eu não tinha expectativa. A Monique engravidou, beleza, vai nascer em outubro. Só que aí tinha que cobrir jornalisticamente a Copa e eu foi muito especial, porque eu fui um dos escolhidos da Record pra ir. É o que você falou, como jornalista esportivo, é a Disneylândia. Olimpíada e Copa do Mundo é o que você sonhou a vida, quando você estava na faculdade, é o que você sonhou em fazer.
E, cara, e a Mu também é jornalista esportiva, né? Então, assim, ela sabia exatamente do que se Do que você tratava tava e que eu tava sentindo. Então, ela mega apoiou, falou, não, vai dar tudo certo. E eu fui, mas, cara, assim, ó, foi surreal. Juro, surreal, porque tinha dias que eu pedia... A gente falava todo dia, né? Por WhatsApp, por vídeo, pra eu ver o Léo. Mas teve alguns dias que eu falei pra ela, assim, ó, eu não quero te ver de vídeo hoje porque tá doendo. Porque tá muito legal estar aqui na Copa do Mundo, mas tá muito difícil saber que é isso. O primeiro mês-versário dele, eu não estava. A gente comemorou antes de eu ir, a gente fez lá um bolinho, não sei o que, tirou as fotos, mas o dia mesmo eu não tava. As coisas iam acontecendo, primeira febre, não sei o que, eu não tava. A minha mãe, a minha sogra, principalmente, deu muito suporte, mas foi muito difícil pra Mu. Ela segurou, de longe ela não demonstrava, mas foi muito difícil pra ela. Quando eu voltei eu percebi isso. E foi muito difícil pra mim estar longe dele nesse momento. É aquilo que desejado, planejado, esperado, né? Aí 20 dias eu viajo pro outro lado do mundo. E o foda aí nessa história é porque era uma coisa que também tava te realizando. Era dúbio, né? Não é uma coisa que você ia falar assim, que você poderia chegar na empresa e falar assim, olha, Não tô quero. numa situação, né, acabei de me tornar pai pela segunda vez e tal. Não, cara, para vocês aí, que principalmente vocês dois que curtem muito esporte, para um jornalista esportivo, isso é o top, né? É ir pra Disney. É o ápice. A galera, Então, tipo, deve ser isso. É complicado. Agora, legal também que a Monique te apoiou, te ajudou. Eu tenho certeza que ela não faria diferente, mas, cara, ela como mãe, precisando de você, meio que, entre aspas, abriu mão da sua presença nesse sentido, Sim. pra ver você realizar também. Isso é legal. Porque eu acho que também você ia ficar meio tocado se percebesse que no fundo ela queria você ali. Então, assim, esse apoio dela foi muito legal. Eu acho que ela deve, disfarçar, sim. acho que ela deve ter, pelo que você tá contando aí, acho que ela soube dar essa equilibrada aí. Pô, Mas eu sonho acho que é dele. porque tá no meio, assim, né? Deve ser muito mais fácil. Compreensão Exato, melhor, né? não é mais fácil, Porque assim, né? ela, se tivesse no lugar dele, talvez faria a mesma coisa. Cara, e foi muito louco, porque aí quando eu tava pra voltar, eu tava tão ansioso pra voltar, que aí, tipo, baixou minha imunidade, eu peguei uma gripe lá. Cara, eu lembro que você falou, e eu te enchendo o saco pra Eu você cheguei gravar conteúdo pro Conversa de Repórter, cara, lembra? Eu tinha que gravar uma última reportagem, eu tava meio mal, mas fui lá, gravei, aí... Cara, a viagem de volta foi... Juro, não chegava, porque eu tava mal, e o voo, tipo... 13 horas e, cara, não chegava. Eu cheguei em casa e eu não pude ficar. Eu tava tão desesperado pra ver ele que eu tava gripado. Ele não tinha as vacinas ainda, porque as crianças tomavam vacina com 2 meses. Eu fui dormir no quarto do Pedro, Cara, e eu não pude pegar ele. Mas isso aí deve ter batido muito teu emocional Não, com também. certeza. Isso aí foi, certeza. né? Quando eu tava chegando perto de... Aí desabou. Isso foi ter seu emocional, com certeza. Mas aí quando chegou também foi só festa, né? Não, aí mas foi triste que o Brasil perdeu, mas o Brasil perdeu. Eu falei, agora a gente volta, né? Obrigada, Brasil! Ou ganha, assim, ou vai chegar na final e ser campeão, ou já perde logo nas quartas mesmo. Já ajuda aí. Já véio. me libera. Viu? Tem um Leozinho me esperando lá, né? Cara, muito bom, muito legal. Bom, falamos bastante de paternidade e tal. A gente tem alguns minutinhos ainda. Queria falar um pouquinho da sua carreira também. Não tem como falar do Bruno Piscinato sem falar do jornalismo esportivo, que é aquilo que é a tua praia, que você gosta. Mas graças a uma pandemia, você acabou se descobrindo em outra área. Não sei se a palavra se descobrindo é correta, você pode me corrigir, porque era uma coisa que você não tinha o hábito de fazer, mas que você pegou a onda e foi, né? Talvez me redescobrindo, assim. Acho que todo jornalista na faculdade é isso, a gente não aprende, não tem aula de jornalismo esportivo, né? Então, me formei jornalista e no começo da carreira, por mais que eu buscasse o jornalismo esportivo, eu tinha que fazer de tudo, buraco de rua, polícia, o que aparecer você tem que fazer. Então, lá naquele começo eu fazia um pouco de tudo, mas eu sempre busquei o esporte porque era o que eu queria no interior, depois eu trabalhar no Mato Grosso, e quando eu voltei pro interior de São Paulo, aí vim pra... É isso, eu queria trabalhar com esporte e realizei. Cheguei na Record em 2009 para trabalhar única e exclusivamente com esporte. Só que a pandemia mudou tudo na vida de todo mundo, assim. E aí eu acho que a gente tem que se adaptar e eu não deixei... E é isso, aí eu voltei a ser jornalista no teor da palavra completo. E foi muito louco, assim, pra mim. Foi muito louco. Eu repito muitas vezes porque eu lembro dos primeiros dias com a pandemia rolando, que a gente... Era você e a Cacá que trabalhavam nos links de manhã no Balanço Geral. E é isso, me senti um juvenil que saiu da universidade. Falei, cara, será que eu sei fazer essa parada aqui? Saí da zona de conforto, mas... De novo, o jornalismo tá no sangue, assim, é o que eu gosto. E aí foi me adaptar à linguagem, tempo...
Mas eu acho que Ao deu vivo o certo. tempo todo, né? Ao vivo o tempo todo. Mas aí é uma coisa que particularmente eu gosto. Você gosta? Eu acho mais... Não vou dizer fácil a palavra, mas pra mim dá mais prazer fazer ao vivo Link do do que VT. VT. Eu gosto mais também. Eu gosto mais também. A dinâmica, né? Eu acho que o jornalismo é louco por causa dessa coisa do que tá acontecendo na hora. O jornalismo o seu vivo olhar. ali, né? E, cara, tá sendo legal, assim. A minha paixão pelo esporte, ela não acabou, não diminui. Tanto é que tem o Paulistão no começo do ano e de fato é o que me move mais. Mas hoje em dia, porra, eu nem posso, assim, já fiz 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, eu fiz mais que aquele garoto sonhava. Já zerou a vida, já. Já deu uma... Tá com o currículo bom, papai. Tamo aí, vivão e, cara, e feliz com o jornalismo, assim, é muito louco. Onde foi seu primeiro emprego de jornalista? Primeiro emprego numa rádio, Rádio Cruzeiro do Sul, em Sorocaba. Apesar de ter nascido em Guarulhos, eu fui para Sorocaba com 10 anos, 11 anos. Aí fiz faculdade lá, na Uniso, Universidade de Sorocaba. E aí, segundo pro terceiro, pintou uma... minto, meu primeiro emprego, Alessandra, meu primeiro emprego não ganhava nada. Mas o primeiro lugar onde desempenhei jornalismo foi numa TV comunitária de Sorocaba. E lá eu fazia um pouquinho de tudo. Aí um dia ela pegou e falou, não tem ninguém, pega o microfone, vai na rua gravar. Mas era uma... assim, não. E ali eu me encantei um pouco com TV, eu gostava mais de rádio. Só que essa mesma Alessandra, ela trabalhava numa rádio, ela me indicou e eu fui ser estagiário numa Rádio Cruzeiro do Sul. Ali eu já me encontrei bastante com o esporte e com o veículo que eu acho mais legal. Talvez a TV também é muito legal, mas o rádio te dá possibilidade, o rádio é mais divertido, mais rápido. A TV às vezes é um pouco mais quadrada. Trabalhei na rádio, na sequência... entrei no programa de estágio da TV Tem, que é uma afiliada da Rede Globo em Sorocaba. Aí passei por várias afiliadas da Globo, Sorocaba, Bauru, Itapetininga, fui pro Mato Grosso também, afiliada da Globo. Sempre tentando ser repórter, sempre tentando trabalhar com esporte. Voltei do Mato Grosso em 2007 por aí. Eu sei que fui parar em Bauru, que por acaso é da onde Lucas Carvalho também Trabalhei lá. trabalhou. De Bauru você veio para São Paulo, não foi? De Bauru pra São Paulo. Eu também. Bauru, que época que foi que você fez lá, hein? Não, Bauru foi 2000. Eu começo em Bauru em janeiro de 2009. 2009. Ah, tá. Eu sou mais velho, não tem jeito. depois. Em 6 meses. Eu não queria ter dado essa conotação, mas você é um pouquinho mais velho. E foi numa época que o Thiago Leifert... Foi muito louco, porque eu sempre achei esporte como mais entretenimento do que propriamente informação. Lógico que você vai dar informação, mas esporte pra mim é entretenimento. As pessoas sentam pra se divertir, pra curtir, pra torcer. Passa raiva. Passa raiva. E aí você informa em cima disso. Então eu sempre quis fazer coisas mais divertidas, mais brincalhonas. E aí em 2009, quando eu vou pra Bauru, o Thiago Leifert assume o Clube Esporte de São Paulo. E ele muda a cara da parada e, ele começa a fazer uns negócios que eu falava, cara, isso aí É minha praia. eu deito. Eu quero. E aí foram 5 meses, 5 meses e meio. Ele me chamou Globo Esporte, né? Ele me chamou pra cobrir férias em São Paulo 2 vezes, né? 2 meses, em época. Muito louco cobrir férias do Bruno Lohans, que é o primeiro episódio do Pai de Quem. Ele entrou de férias, eu vim pra São Paulo, fiquei em São Paulo cobrindo férias. E aí a Record me notou, a Record tava montando um departamento de esportes. E veio a proposta para vir para São Paulo, porque era o ciclo olímpico. A Record tinha comprado as Olimpíadas de Londres com exclusividade. E, cara, eu sou fanático por Olimpíada, assim. Eu gosto muito de futebol, mas eu gosto muito de esporte olímpico. Falei, nossa, mas, sério? Pra ir pra fazer a Olimpíada mesmo? De verdade? Aquela... Aquela... Aí eu falei, então vou agora. Massa. Isso já são quantos anos de Record? 2009, 14. Tem que fazer conta. 14 anos. Uma vidinha já, né? A gente vai ter que encerrar o Tagarelando, infelizmente. Fica à vontade, é seu isso aí. A gente tá falando ainda, eu tô pegando pra levar. Tá. Coloca um pratinho. É que tem criança em casa, pode levar. Cara, eu vou encerrar, a gente vai encerrar o programa hoje com uma pergunta polêmica, que você não poderia escapar de responder essa pergunta polêmica. Não precisa revelar os times, tá? O Léo vai ser do time do papai ou vai ser do time da mamãe? Essa é uma briga lá em casa. Ele vai escolher quando ele tiver...
E é proibido influenciar. Então, não vai ter fotinha em rede social com uniformezinho? Não vai ter. Já foi dito que se um fizer, o outro vai fazer também. Tá. Então, assim, a gente se respeita muito com relação a isso, porque é um assunto sério pra gente, né? Imagina, pô. Os dois são fanáticos por esporte, torcem por times diferentes. Rivais. E aí a gente vai ver se ele vai torcer pro São Bento ou pro Atlético Araçatuba. Mas é de boa, assim. Eu quero de verdade que ele escolha. Eu não quero que ele seja influenciado. Porque a mãe... Se ele quiser torcer pro time da mãe, ele quiser, tudo bem. E se ele quiser torcer pro time do pai, ela vai... Vai ser mais bem-vindo. Mas é muito louco, porque a gente fala que quando sai gol na televisão é o gol do futebol. Gol do futebol, não pode falar disso. Ah, não pode falar o nome. Aí, tá vendo? Vai ser assim com a gente também. Aí, no fim, ele vai lá e torce pro time C, né? Aí pro outro. A, B, escolhe C. A mãe diz que não tem essa opção. Eu falo que, Cara, mas se tivesse essa opção, não ia ter problema entre você e a mãe. Olha aí, pensa por esse lado. Mas isso é muito louco, porque eu acho que isso é um pouco pra filho em geral. Filho, tem uma frase que não é minha, eu gosto muito de acompanhar o Piangers, né? Que é um influenciador sobre paternidade. Filho é planta. Filho cresce e você não sabe pra que lado vai. Ele fala mesmo assim, uma família inteira de goiabeira vem uma jabuticabeira. E você não pode transformar o cara em goiaba porque ele é jabuticaba. Sabe assim, filho você só rega, né? A planta com água e amor também na planta, o filho com amor. O máximo que você pode fazer é dar caminhos do bem, né? Tipo, vai, cara, faz o certo. Escolhe ser uma pessoa bacana. Na hora de escolher, você sempre vai ter a oportunidade de escolher ser legal ou ser babaca. Escolhe ser legal. E aí, se quiser ser médico, se quiser ser dentista, se quiser ser jogador de futebol, ele só precisa saber que eu tô aqui e que eu apoio e que eu tô junto e que vamos lá, cara. E não importa. É isso. Nossa, encerrou com chave de ouro com essa frase, hein? E que o Pedro e que o Leozinho sejam como o pai. Você é um cara sensacional. Obrigado por ter vindo aqui, né, amor? A gente fica muito feliz de ter você aqui no Tagarelando. Numa data tão especial, Dia dos Pais. Pra cada pessoa, a data em si tem um significado. Mas a essência do ser pai, acho que você trouxe aqui, né? É isso. Posso pedir uma última coisa? Claro. Faz o seu Dia dos Pais pro Leozinho e pro Pedro, que eu sei que um dia eles vão assistir. Legal. É verdade, né? Porque a internet sempre fica aí, né? Fica aí, vai ficar pra posteridade. Então dá a sua mensagem de Dia dos Pais pros Tua dois. câmera é aquela ali, manda ver. É pra você, são pra vocês isso. Fala aí, como se estivesse falando pra eles. Antes dos dois, eu queria dar um feliz Dia dos Pais pra todo mundo que é pai, que escolheu isso e que escolhe todos os dias ser pai. Aqueles que não são também, mas pensam. Feliz Dia dos Pais pra vocês, feliz Dia dos Pais pra nós. O Leozinho ainda vai crescer e vai ver depois. O Pedro eu falo todo dia quando ele vai deitar dormir. A gente faz a metade, né? Ele faz com a mão, eu faço assim, ele faz a outra metade. E eu falo, papai te ama todo dia. Acredito muito em você, Pedro. Acredito que você pode ser o que você quiser e que eu vou estar do seu lado sempre para dar as melhores oportunidades para você. Não gere expectativas em cima de você. Eu quero que você seja feliz, que você tenha as melhores ferramentas para você viver sua vida o melhor possível. E Leozão, o pai tem olhado pra você e tô preocupado, porque só não dá muito trabalho pra mim, tá? Assim, 9 meses já tá puxado. Então que você cresça com toda essa energia, mas que a gente canalize essa energia, entendeu? Pra você não dar muito trabalho pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, mas você é a concretização de um amor muito grande dos seus pais e que você me faz também um pai muito melhor. Amo vocês dois, mais que tudo. Eita, nós! Viva docinho! Sim, assim vamos embora, né? Assim vamos embora. Né? Agradecer e mandar um beijo muito especial pro pessoal lá da Brigadeiria Labelle. Valeu, Labelle. Fazendo bolo e tudo mais. Olha. Um abraço. A gente tá em qual câmera, Eric? Essa aqui? Boa! Aqui a gente é chique, aqui a gente joga com as câmeras. Pessoal lá do Bar Esquina dos Amigos. Alô, Big, Casa Verde. Obrigado pelo carinho. Beijo, Big. Tô devendo uma cerveja aí, mas tô tomando aqui. É isso aí. E o Dr. Fábio Costa, um dos principais advogados criminalistas desse país. Pra gente é motivo de muito orgulho ter o Dr. Fábio Costa participando aqui também. Em breve o Dr. Fábio Costa vai estar aqui, hein? Tem muitas histórias pra você ficar por dentro. E eu queria especialmente te mandar um beijo especial, um abraço pro seu Valdomiro, que é o meu papai que tá lá em Araçatuba. Beijo, pai. Fez um grandíssimo trabalho, seu Valdomiro. Parabéns, seu filho é de ouro. E o nome do pai? Hildo.
Seu Hildo, feliz Dia dos Pais pra nós. É isso aí. Pro sogrão Pai, também. Te amo! Tchau, gente. Feliz Dia dos Pais. Tchau, gente. Feliz Dia dos Pais. É isso. Uhul.